Há, neste momento, uma grande preocupação, eu digo para todos os brasileiros e não apenas para produtores rurais e brasileiros do agro. E por quê? Com a decisão da Corte de acabar com o marco temporal das terras indígenas, objetivamente nós temos o aumento da insegurança jurídica e uma relativização do direito à propriedade privada. Isso atinge mais diretamente as pessoas envolvidas no agro por conta da localização de suas terras, de onde elas têm a posse. O que muda na prática a partir de hoje, de acordo com a interpretação de juristas com os quais eu conversei? Primeiro ponto, para as ações judiciais que estão em processo de revisão e a partir da tese agora do marco temporal que foi encerrada pelo STF, isso deve favorecer os indígenas. O segundo aspecto, favorece novas demarcações de terras indígenas no país. Só para vocês terem uma ideia, um dado de estudo da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária, aponta que hoje o território brasileiro possui cerca de 14% dedicado a indígenas. Com o fim do marco temporal e a consequente possibilidade de aumentar as demarcações indígenas, esse percentual pode saltar para 28% do território nacional. Ou seja, muitas das áreas em que há a agricultura consolidada podem conflitar com essas áreas de aumento de demarcação. Aí também reside uma outra e grande preocupação do setor. Tiago, Lívia e todos que nos acompanham, eu recebi centenas de mensagens de agricultores de todo o Brasil muito receosos e vejam como isso se espalha pelo país. Eu recebi mensagens de Rondônia, de Mato Grosso do Sul, região de Carapó, de Brasnorte, região de Mato Grosso, Rio Grande do Sul, todo o norte do estado, Santa Catarina, região de Cunhaporã e Saudades, Maranhão e muito mais. Para a gente ir direto ao ponto, Tiago, mais um elemento importante. O secretário de Agricultura, ali da região de Guaíra, me disse que o 15% do município pode virar área indígena sem a tese do marco temporal. Fui adiante, ouvimos também a prefeita do município de Cunhaporã, em Santa Catarina. A prefeita Luzia Vacarim estima que 170 famílias de pequenos agricultores podem perder as áreas agrícolas. É um grande desafio, uma grande preocupação e volto a dizer, é uma relativização do direito à propriedade privada, porque nós estamos falando aqui de posse titulada de terras. Agora, Kelly, como que o agro vai negociar com o Congresso Nacional? Porque a gente já começa a ouvir de alguns parlamentares que é possível tentar buscar um meio termo que agrade ao agro e respeite também as terras indígenas. É possível que isso aconteça nos próximos meses? Há uma esperança, Tiago. A esperança está no Congresso e que o Senado sirva de contrapeso a essa decisão da Corte do STF. Por quê? Nós temos na próxima semana uma expectativa de que esse tema volte à discussão lá no Senado. Vale lembrar à nossa audiência que o marco temporal das terras indígenas já foi aprovado na Câmara. Mas vale lembrar também à nossa audiência que, apesar de todos os esforços dos senadores e que a gente entende que deve ir na direção de criar uma lei que constitui o marco temporal das terras indígenas no Brasil, ainda assim esse texto precisará ser sancionado pelo presidente da República. E fica aí uma grande questão. Será que vira uma lei do marco temporal para resgatar, então, a segurança jurídica no nosso país? O segundo ponto que você menciona em relação ao meio termo entre a questão indígena e o agro, prioritariamente reside em indenização. E indenização prévia. E isto não está claro se vai acontecer. O que objetivamente a gente precisa no Brasil é de segurança jurídica e de respeito à propriedade privada, sem revisão de teses como a do marco temporal, que já estavam consagradas e vigorando há décadas no nosso país. Esperamos de verdade que o Senado faça o seu papel, que é de legislar e funcione como um contrapeso à decisão do STF, porque se isso não acontecer, Tiago, eu recebi várias mensagens dizendo exatamente assim: nós só queremos paz no campo. E esse ambiente de insegurança jurídica vai na contramão. Ele favorece a ausência de paz, ele favorece a insegurança e aumenta o risco de conflito no nosso Brasil, e a gente não precisa disso.